Olha, pessoal, estamos no terceiro encontro aqui do Papo Educom. Eu sempre falo, fico triste dessa sala não estar mais cheia, mas acontecem tantas coisas, né? Mas ao menos é uma audiência muito qualificada, com pessoas interessadas no tema. Hoje vamos bater papo, conversar com duas pessoas muito legais. É o Jefferson, que tem um doutorado muito interessante em educação. O Jefferson está lá no Ceará. E eu estou perguntando para ele, como é que tá? Você está derretendo aí? Parece que ele está melhor que a gente, hein? Porque só 38, aqui tá complicado, né? E vamos também conversar com uma pessoa que eu posso até dizer, né? É uma amiga do curso, é a terceira vez que a pessoa vem aqui, assim, num espírito muito gentil, muito legal, e sendo que a minha amiga Elisa Greck, hoje nós vamos poder devolver um pouco mais para a Elisa, porque nós temos jogado muito alguns jogos nos quais ela esteve envolvida a produção. Um é o DR, e o outro... Você teve mais no DR ou no Violetas? No DR e no Violetas. Então, eu não vou ficar dando spoiler, porque não faz muito sentido, mas o que eu posso dizer é que muitas pessoas aqui jogaram, né? Então é uma coisa super legal você poder... eu, inclusive, Elisa, devo notar que eu passei para os meninos a ficha de avaliação de um dos jogos, os designers fazem isso, não sei o quê, então foi muito legal. Bom, mas para não me alongar muito, eu já vou passar a palavra para o Jefferson, em particular, pois a internet dele está muito boa, e ele está mais longe de nós, né? E eu até estava comentando com ele, se for o caso, perguntas e debates já ficam logo para ele. A lógica vai ser sempre mais ou menos a mesma, em torno de 20 minutinhos, meia hora e bate-papo. Tá bom? Então, vamos começar. Jefferson, palavra com você, por favor. Obrigado, hein? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, professor Richard. Bem, minha gente, boa noite a todas, todos e todes. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de primeiro contato da Aline, o convite do professor Richard, de todo mundo do LabDecom. É um prazer estar com vocês essa noite no Papo Educom. Bem, nosso papo hoje vai ser sobre jogos educacionais e jogos na educação. A gente fala bastante, pessoal, sobre a utilização dos jogos na educação. E o que é que acontece? Nós temos, quando nós pensamos os jogos em si, a gente tem que compreender primeiramente a forma, né? Existem jogos analógicos, existem jogos digitais, tem os jogos de RPG, que são jogos narrativos, jogos de tecnologia mista, realidade virtual, nós temos uma série de jogos, certo? E nós temos aí mentalidades conflitantes na academia. A teoria tradicional dos jogos na educação está muito ligada ao idealismo, né? No caso, campo dos jogos educacionais. A ideia que vem lá do Jean Paul James Guy, que ele vai dizer o quê? Os jogos eles têm uma capacidade de ampliar as oportunidades de aprendizado, uma vez que eles são fenômenos naturais, certo? Os jovens, os seres humanos, as diversas culturas jogam, certo? O jogo está presente em todas as culturas. O jogo é significativo para todos e todas. Portanto, o que é que acontece? Você vai aprender com o jogo. É daí aonde vêm expressões como o aprender brincando, né? A gente discute muito essa antiga forma de pensar os jogos na educação. Eu falo bem pausadamente, por quê? Porque esse antiga não é bem tão antiga assim, né? A gente tem aí nossos primeiros estudos sobre jogos dentro da sociologia. Nós vamos ver os primeiros estudos sobre jogos na educação no século XVIII, né? Então, não é algo tão antigo assim, né? Essa ideia de aprender brincando, né, de aprender jogando, ela é muito ligada ao ideário dos jogos educacionais. E aí agora eu vou fazer uma pequena diferenciação.
certo? A gente tem como campo os jogos educacionais, que são aqueles jogos que são desenvolvidos com um objetivo educacional explícito, certo? E nós temos os jogos na educação, que vão utilizar jogos que propriamente não são tidos como educacionais, mas utilizando-os com objetivos educacionais. E aí a grande discussão que vem aí dessa quarta geração, né, das discussões dentro dos jogos na educação, as discussões sobre o game-based learning, vai trazer justamente esse confronto entre o idealismo, né, e o materialismo. Qual seria a função, então, do jogar na educação? Bem, se a gente sabe que a ideia por trás do idealismo, né, de todo mundo vai jogar, todo mundo vai aprender, porque o jogo é lindo, o jogo é maravilhoso, o jogo engaja, o jogo motiva, então todo mundo aprende, ela não é a realidade. Diferentes pessoas aprendem de diferentes formas. Compreendendo que somos seres de diversidade e é a diversidade que nos fortalece, certo? A ideia de trabalhar com jogos em uma base material, ela está muito ligada às discussões críticas do campo dos jogos, certo? Não só dos jogos na educação, mas a crítica que a ciência dos jogos faz, por exemplo, ao Game Studies, né, que é todo um campo que tem forte influência europeia, mas também tem uma influência, sim, latino-americana, sim, do sul global, certo? A ciência dos jogos, ela vem trazer uma ideia de que os jogos, como essa estrutura, certo? Esse instrumento, e aí vamos pegar lá no Jesse Shell, esse artefato, ele é capaz de mediar as relações entre as pessoas que estão no jogar, né? As pessoas que participam do ato de jogar. E aí, quando nós trazemos para a sala de aula, nós sabemos o quê? Mediação é uma categoria de suma importância, né? Quem trabalha com os estudos vigotskianos, Leonchev, né? Todo o material da teoria da atividade, que é a base das metodologias ativas, certo? Vai compreender justamente que o princípio de mediação é fundamental. Então, na ciência dos jogos, a gente vai tentar fazer uma virada material nos jogos na educação. Vai pensar o jogo como instrumento de mediação, em que as pessoas reunidas em volta do jogo trocam entre si as suas experiências, as suas expectativas, se relacionam. Partindo do princípio o quê? Que somos seres sociais, não somos tabula rasa. Certo? Não vamos aprender porque é um jogo. Nós aprendemos na relação uns com os outros. E aí puxa o aspecto bem freiriano para nós, né? A ideia de que nós lemos o mundo antes de ler a palavra. Então, justamente é nessa perspectiva que a gente tem a primeira abordagem da praxis pedagógica. Então, para a gente do campo da ciência dos jogos, a gente não se interessa muito nessa discussão de o jogo tem que ser educacional. Não. Para nós, o jogo ele tem que ser um objeto capaz de mediar uma troca de conhecimentos, uma leitura de mundo. E aí a gente vai pegar lá na neurociência. Vamos entender o Bartlett. O que é que o Bartlett vai dizer lá na obra dele, o Remembering? Nós aprendemos, certo, sobre o mundo à nossa volta, a partir do momento que nós nos relacionamos com ele. É dessas relações que nós vamos fazer conexões entre nossas sinapses. Mas nós só vamos recuperar essas informações a partir do momento em que nós conseguimos desenvolver esquemas mentais, né? Nós conseguimos fazer conexões sobre os pontos que nós queremos tratar do mundo que está à nossa volta, do mundo que nós lemos. E aí, a partir dessas conexões que são efetuadas, eu rememoro as informações. Para quem está querendo começar a estudar agora um pouco, quer dar um pulo aí na ciência dos jogos para entender um pouco mais, né? Vocês podem procurar o livro do Bartlett, né? Tem o primeiro capítulo da primeira sessão da minha tese, não se usa mais capítulo, se chama sessão, certo?
a primeira sessão da minha tese trata um pouco sobre essa virada material dos jogos na educação. E aí, para explicar melhor essa ideia do Barta, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, a questão de habilidades e competências. O básico que a gente precisa saber na academia é saber utilizar o Word e o Excel, certo? Vou partir desse princípio. O Excel, ele nada mais é do que um tabuleiro, certo? Aonde você aloca recursos e interage com recursos. É bem interessante quando a gente faz essa conexão com jogos de tabuleiro, como Istambul, Colonizadores de Catan, certo? Jogos que têm mecânicas de gerenciamento de trabalhadores, de gerenciamento de recursos, aonde você tem que o quê? Organizar esses recursos. São os mesmos tipos de conexões que você vai estabelecer para utilizar uma tabela do Excel, aonde você vai arranjar números, letras e fórmulas, são os mesmos tipos de conexões que você vai ter que usar num tabuleiro para arranjar cargas no Istambul, né? Mover café, milho, que são os seus recursos. Então, a gente tem aí uma possibilidade de aproximação sobre o porquê utilizar jogos na educação sem uma resposta idealista, mas com uma resposta material, porque as conexões que nós realizamos ao jogar os jogos, elas podem ser rememoradas de tal forma que afetam a nossa aprendizagem em maior ou menor grau. E aí, se a gente for pegar as evidências que, por exemplo, White vai trazer no RPG Foundation, né, o livro que ele vai, que é uma coletânea organizada pelo Sebastian Dettering e o Nelson Zagallo, né, o que é que vai acontecer? Tem um capítulo do White que ele vai trabalhar com ressonância, né? Ele vai colocar lá os aparelhos na cabeça das pessoas, né, enquanto elas estão jogando e ver as áreas do cérebro que estão trabalhando, ao mesmo tempo cruzando com as questões de habilidades, competências. Então a gente já tem evidências materiais que dão suporte a essa afirmação, que já é baseada em evidência material que o Bartlett traz lá no Remembering. Então, a gente tem aí uma ideia geral de que a utilização de jogos na educação parte de uma praxis educacional da mediação, né, entre as pessoas, ou seja, o jogo é um artefato de mediação. Vamos pegar lá no Jesse Shell, a arte do game design, né, o livro original. Vamos pegar o Paulo Freire para falar, né, desse sulear freiriano, né? Vamos pegar lá, justamente dentro das teorias da neurociência, vamos pegar, né, lá no Bartlett, no Remembering do Bartlett, essa ideia de esquemas mentais, né, nos estudos de ponta que nós temos na área, para compreender, então, como os jogos podem afetar a nossa mente, para poder dizer a vocês que, quando nós jogamos, nós interagimos com o mundo, nós lemos o mundo, e é a partir das relações que nós temos com as pessoas que nós proporcionamos uma experiência educacional. Por isso nós devemos usar jogos na educação, por isso nós podemos utilizar jogos na educação, né? Essa é a ideia do campo da ciência dos jogos, dentro da concepção materialista, dentro dessa virada material dos jogos na educação. Então, a gente tem essa ideia de que a gente tem os jogos educacionais, aonde, né, é uma discussão que a gente faz muito, inclusive nos congressos, que a gente tem muito jogo que é produzido por professor, por professora, com muito esforço, com muita dedicação, mas que é um repertório muito conhecido, jogos de trilha, onde você insere o conteúdo, né, e você joga à medida que vai respondendo perguntas. Isso é super comum, né? Na minha tese eu analisei alguns congressos, né, os anais de vários congressos, inclusive, e são a maioria esmagadora dos jogos, certo? O próprio Mark Prensky, né? Mark Prensky, ele vai falar, ele vai pegar lá no Seymour Papert, quando o Seymour Papert está falando de currículo, né?
ainda no começo da história do Seymour Papert, né, trabalhando com o quê? Com as reversões chauvianas, que ele vai dizer que vai herdar as piores características dos pais, que nem é um bom jogo, nem é uma boa experiência educacional. Né? A gente tem muito essa discussão sobre os jogos educacionais. Né? E minha tese eu discorro bastante sobre isso, mas não estamos aqui para falar da minha tese. Né? Enquanto dentro do campo dos jogos na educação, o que é que nós estamos buscando? Proporcionar experiências educacionais, pautadas em objetivos educacionais, aonde nós possamos oportunizar essa aprendizagem de uma forma crítica, porque nós temos que compreender também o que é um jogo. Né? Um jogo, ele não é só uma plataforma digital, um algoritmo, ele não é só uma experiência com métrica, com sistema de regras, certo? Ele é mais do que isso, certo? Jogos carregam ideologias. A gente gosta muito de dizer que a maior parte das tecnologias do mundo, elas são criadas em 3 setores: pornografia, militar, jogos. E isso é bem verdade. Né? Jogos, a gente tem o início da game-based learning é justamente o quê? Nos Estados Unidos, desenvolvendo programas, que são jogos, para treinamento militar. E aí a gente tem essa concepção em mente, justamente dentro da base crítica, para não se ligar nesse idealismo, para fugir mesmo do idealismo. Então, o jogo, ele não é bom por si só. Ele necessita ser criticado. A gente vai pegar o jogo narrativo, Dungeons & Dragons, por exemplo, é um jogo extremamente colonialista, que em sua história, né, e aí quem gosta de estudar a história dos jogos, né, a história do Dungeons & Dragons é sui generis. Passa de um jogo extremamente machista, misógino, né, vários termos como gatekeeping, estão muito ligados aí aos jogos de RPG, e hoje tem uma bandeira LGBTQIA+, do pinkwashing, do greenwashing, né? Tudo que a empresa pode fazer para arrecadar mais, ela faz, certo? Ao mesmo tempo que nós temos, dentro de Call of Duty, né, um revisionismo histórico nojento, né, um reducionismo histórico nojento. Vocês sabem, né, que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, né, em Call of Duty e no Rambo. Né? Só que o Rambo é da década de 80, né? 80, 90 ali. Né? E o Call of Duty continua contando essa história. Afinal, o Call of Duty é uma ferramenta de soft power. Né? Então, dentro dessa ideia, a gente também traz o quê? A crítica aos jogos. Compreender que o jogo não é uma ferramenta neutra, certo? Ele não é um artefato neutro. Desenvolvedores e desenvolvedoras de jogos têm um objetivo quando desenvolvem um jogo. Mas, assim como diz Humberto Eco, quando ele fala sobre a literatura, é a pessoa que consome aquele produto, aquele artefato, que dá sentido. Mas nós só podemos exibir mais sentido àquilo que é posto a partir da crítica. Porque se nós tomarmos pelo valor de face tudo aquilo que nos é imposto, nós apenas vamos reproduzir o status quo. Nesse sentido, então, é que existe a crítica ainda como uma oportunidade de aprendizagem, que ela é galgada em quê? Na história dos jogos, ela é galgada no campo da história comparada, né? Nós podemos analisar as mecânicas, o sistema de símbolos e signos, né? Que torna o quê? Que torna o jogo, o artefato de mediação, certo? Objeto do conhecimento, objeto de pesquisa. Nós entendemos o jogo por si só, então, como um objeto que pode ser pesquisado. Certo? Eu posso pesquisar os símbolos, os signos, as relações estabelecidas entre símbolos e signos, certo? A forma como o jogo se apresenta, ao mesmo tempo, então, que eu também posso estudar essa relação das pessoas que jogam mediadas pelo jogo.
E aí sejam jogos cooperativos, competitivos, colaborativos, jogos individuais, porque sempre existe uma relação, mesmo que seja uma relação assíncrona no jogo individual, entre a pessoa que desenvolve o jogo e a pessoa que está a jogar, certo? Nós temos essa possibilidade. E por fim, pensando aí nessas duas categorias, o jogo educacional e o jogo na educação, nós também podemos analisar a posteriori, a experiência de jogar. O que levou as pessoas, o que as pessoas compreendem a partir daquela experiência, certo? O que muda no momento posterior? Isso nos interessa bastante, tanto quando tratamos de jogos educacionais, como quando tratando de jogos na educação, certo? O que nos interessa, então, é conhecer o jogo, entender as relações entre as pessoas e o pós-jogo, né? As interpretações que as pessoas têm sobre o jogar. Todas essas são momentos tanto de pesquisa como de oportunidades de aprendizagem que podem estar conectadas nessa relação da mediação. Então, quando vocês pensarem o jogar na educação, qual é o recado que eu quero dar aqui para vocês? Pensem fora do idealismo, certo? O jogo não é bom por si só, ele não basta por si só, ele não deve ser usado por si só, certo? Porque ele não é lindo, ele não é maravilhoso, certo? O jogo é o que ele deve ser no momento que ele está, entre as pessoas que ele está, a partir das relações estabelecidas. Ele é apenas um artefato de mediação dentro de um contexto maior, que é um contexto, no nosso caso, um contexto de aprendizagem, aonde nós temos as possibilidades diversas de acordo com os objetivos educacionais que nós podemos estabelecer dentro dessa relação. E é claro, ele também é um artefato de mediação no sentido de que nosso repertório de jogos, como professores, professoras, sempre é limitado. Quanto mais pessoas nos relacionamos, mais conhecemos pessoas. Quanto mais jogos jogamos, mais jogos conhecemos. Então, o nosso repertório sempre é limitado. E as pessoas que estão à nossa volta, principalmente aí, se a gente tiver essa troca geracional, estudantes conhecem muitos jogos, certo? Que podem ajudar a ampliar. E aí, mais uma vez, a gente pega a questão do Paulo Freire, a horizontalidade, né? Por dividir essa curadoria, esse processo curatorial de escolha com estudantes, para que essa responsabilidade que está com o professor, com a professora, né, possa também ser parte, certo, das atividades de estudantes, convergindo numa melhor experiência educacional. Então, quanto a jogos educacionais, aqueles que estão propriamente construídos, né, desenvolvidos, voltados para a educação e que normalmente tem muito conteúdo inserido, e aqueles jogos comerciais que nós utilizamos na educação, certo? Nós temos diversas nuances, tanto de aplicação quanto de estudos, e nós podemos claramente traçar, né, uma linha histórica que leva aí, né, o campo idealista e a ciência dos jogos em caminhos diferentes que muitas vezes estão dialogando com os game studies. Certo? Então, essa é minha fala para esta noite. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais aí sobre o campo da ciência dos jogos, né? Dentro dessa relação materialista que nós tentamos construir através de evidências científicas, né? E que possamos ter uma discussão, né? Para enriquecer aí, né? Esse campo que se pretende tão crítico. Obrigado. Patrícia, acho que somos nós que temos que agradecer. Foi uma discussão ótima. Eu depois vou disponibilizar para os estudantes a tua tese, que nós... eu estou muito curioso para ler. Eu ainda não li, mas estou bastante curioso em conhecer. Eu estava comentando lá no início, seria talvez interessante nós aproveitarmos que a conexão dele está bastante boa e já fazer agora uma rodada de
perguntas de quem quiser, a própria Elisa. Eu ia sugerir que, por favor, quem quiser perguntar, vem aqui, assim o nosso colega Jefferson nos vê, e também vindo aqui. Então, por favor, alguém tem pergunta e pode vir aqui fazer? Oi, Jefferson, tudo bom? Queria perguntar aqui e pensar juntos também, que pela sua fala a gente entende também por experiências, de que inserir conteúdo dentro de jogos nem sempre é uma coisa muito feliz, né, pela prática dos jogos e das dinâmicas de aula. Mas eu queria entender, como professor que gostaria de criar jogos, o que dentro do currículo a gente deve olhar, então, para usar como material de criação de jogos, já que o conteúdo específico, às vezes, nem é tão rico e nem é tão feliz no seu objetivo. Então, o que dentro do nosso currículo específico da escola a gente consegue olhar para tirar de material? Olha, a gente tem uma experiência muito rica em pensar para além do currículo. Porque o que acontece? O desenvolvimento de jogos, por parte de professores e professoras, é um negócio que a gente chama de terceira, quarta jornada. Você tem que preparar a aula, você vai ministrar suas aulas, corrigir provas, né? E aquele tempo livre que você tem, você vai desenvolver o jogo. Aí chega o Jefferson chato e diz, porra, teu jogo tá chato, velho. Né? O que acontece? A gente costuma trabalhar, e é uma barreira que eu estou tendo agora no mestrado, né? Estou ministrando uma disciplina no mestrado e conversando com o pessoal que quer desenvolver jogos. Mas existe ainda tanto essa mentalidade, certo? De que o jogo tem que ter conteúdo e, na verdade, o que é que o Bartlett nos mostra, né? Essa ideia dos esquemas mentais. É proporcionar atividades que conectem a leitura de mundo das pessoas de forma similar. Como eu disse, pega o Istambul, pega o Colonizadores de Catan, é muito próximo ao que você faz numa tabela do Excel, que é organizar, sistematizar. Então, você tem que entender qual é o objetivo educacional. É melhor você partir do objetivo educacional do que do currículo. E aí, se por um acaso casar com o currículo, show de bola. Né? Mas partir dos objetivos educacionais para pensar o desenvolvimento de um jogo ou a aplicação de um jogo que já existe, né, é um caminho mais acertado e mais antigo, inclusive. É um caminho que uma professora daí da USP fala muito, que é a professora Chizuko Morishida Kishimoto, que formou toda uma geração, né, de mestres, mestras, doutores e doutoras dentro do campo da ciência dos jogos. Ela vai dizer o quê? Que o jogo exige um objetivo educacional claro, para que ele se torne uma experiência educacional. Então, partir do que a professora Chizuko Morishida Kishimoto fala é o ideal. Não estamos reinventando a roda, não. Né? O que a gente só quer é o quê? Que a gente deixe de ter esses jogos que são todos banco imobiliário, jogo da vida, War, com o conteúdo enfiado dentro. Certo? Porque esse é um repertório muito específico de uma era muito específica, né? São jogos dos anos 80, anos 90, né? A gente chama os jogos de tabuleiro clássicos, que são os antes do Colonizador de Catan, né? E justamente a gente tem dentro dessa história dos jogos, né? Também essa ideia de que, poxa, o jogo não precisa se espelhar em outros jogos, né? A gente tem que compreender como é que funcionam as mecânicas de jogos. E aí é que esses jogos de tabuleiro modernos, o que vem de game design, principalmente aí o Jess Shell, Paul Schuitema, que são autores de design de jogos digitais, né? A Kate Sala e o Alex Zimmerman, né? Toda essa galera que pensa o design de jogos, e essa é a palavra-chave, design de jogos, é o que nos ajuda a produzir jogos com uma maior qualidade, certo? Para que nós possamos ter experiências mais ricas, mais inovadoras, certo? Mais gratificantes, certo? Muitas vezes, eu já perguntei isso em sala, quem usou o jogo? Quem já usou o jogo em sala de aula? O pessoal, principalmente da pedagogia, né? Levanta a mão, sim. Quem faz jogo é o quê? O povo fica olhando, cala a boca. Não sabe o nome da profissão, que é um design de jogos, né? Game designer, que é quem produz o jogo. Né? Nós nos afastamos muito, nós aproximamos muito do jogar e nos afastamos da categoria profissional. Também tem
essa realidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. A minha pergunta, Jefferson, é como você vê a proposta do Zagal de letramento em jogos que envolveria ensinar as pessoas a jogar. Às vezes isso é relevante, ensinar a jogar. Ao você falando, me ocorreu essa discussão dele, porque um dos pontos que ele vai colocar em letrar as pessoas em jogos é justamente a questão de entender os significados culturais dos jogos. E daí, esse é o segundo, ele coloca 3 pontos. Ensinar o jogo. O segundo, os significados culturais dos jogos. E o terceiro, a criar jogos. Esses seriam os 3 pontos dele. Eu queria saber o que você acha dessa proposta. E se você. Só que o que eu sinto da proposta dele, eu acho interessante, mas quase sempre coisas como um currículo assim vai para ensino superior. Acho que é difícil alguém aplicar uma proposta tão esquematizadinha nesse modelo em ensino médio. Então, depois você fala um pouquinho sobre isso e vai fazer já a sua para a gente ficar fechado. Tudo bom, Jefferson? Prazer, sou Pedro, aqui da graduação do POM. Boa noite. Pegando um pouco de carona naquilo que você estava falando da mediação entre as pessoas que jogam jogos, né, na experiência do jogar e também a experiência de quem cria o jogo, eu queria que você comentasse um pouco o papel do profissional de educação nesse lugar, né? Também um pouco que eu estava lendo da Kishimoto, a questão da intencionalidade de se aplicar o jogo em sala de aula, né? Tanto na questão dos valores, mas também quais os objetivos de se alcançar aquilo através dessa experiência. Obrigado. Professor Richard, a questão do Zagal, ele parte muito, né, dos estudos culturais. E a gente tem que lembrar que ele está, né, assim como a gente tem que lembrar que o Mark Prensky, ele estava, quando ele fala de nativos digitais, ele estava na bolha dele, né? E a gente chama de bolha, né? O Zagal também está na bolha dele, né? Ele traz isso muito, justamente para pares, certo? Quando a gente pensa a forma como a academia brasileira propõe a aplicação de jogos, né? Que ainda é essa forma idealista que está longe por exemplo, de uma abordagem de estudos culturais, né, de entender o jogo como um fenômeno dialético, né, como uma manifestação da cultura, ainda está longe disso, certo? Se a gente, excetuando, muitas vezes aí eu, pela minha experiência em congressos, eu vou dizer, a galera dos estudos raciais, assim, tá anos-luz nesses estudos à frente, né, tem apresentado muitas discussões super fantásticas, né, sobre jogos autóctones, jogos africanos, né, o Black Game Studies tem dado contribuições excelentes nessa área, mas aí nós temos esse choque entre culturas, né? Eu acho que a gente tem muito um choque cultural, porque o jogo, para nossa realidade, ainda é algo idealizado, certo? Ele já está pensando o jogo justamente como manifestação da cultura e para que essa cultura possa permanecer permeando a sociedade, né? Ela deve ser parte de como as pessoas leem o mundo, né? Então, por isso essa proposta de letramento, né? Para uma manutenção da cultura. E às vezes tem até aquele pontozinho assim de alta cultura, né, que dá a querer saber, que aí eu já acho que é uma discussão nada proveitosa, né? Tratando agora da segunda pergunta, justamente sobre os jogos, sobre o papel de professores e professoras quanto à utilização de jogos, né, na educação. Qual o papel? Bem, nós sabemos que professora é aquela pessoa que se forma, prepara a sua aula, tem que passar num concurso antes, né? Tem que passar num concurso antes ou numa seleção, né? Paulo Freire vai dizer que por isso, né, por todo esse processo que nos conduz da nossa formação
até a sala de aula, certo? Que nós somos autoridade do conhecimento. E que essa autoridade, ela se realiza, certo? Na horizontalidade, na troca, na relação proximal de colaboração entre estudantes, professores e professoras, certo? A gente vai buscar, justamente nesse aspecto, né, a questão do quê? Voltando para o anterior, questão de preparação. A gente tem duas categorias quando a gente trata de mediação, né? E aí eu vou citar lá para o campo da biblioteconomia, lá para o campo da ciência da informação. Nós temos dois conceitos, certo? Que é a mediação implícita e a mediação explícita. A mediação implícita é todo o processo de preparação para a aplicação do jogo. Então, sua seleção de acordo com o ambiente que se está posto, essa seleção deve pensar quantas pessoas vão jogar este jogo. Certo? Então, você tem todo um processo. Qual o meu objetivo educacional? Né? Explícito mesmo. Esse jogo atende? Essa forma de jogar, melhor dizendo, atende? Certo? Isso é mediação implícita. É aquela que acontece sem a presença das pessoas que são alvo da ação. E a gente tem a mediação explícita, que é aquela que ocorre quando nós estamos em sala de aula com estudantes, que nós estamos mediando esse sistema informacional, né? A relação de estudantes com o jogar, né? Sendo o jogo o instrumento de mediação, certo? Então, eu como mediador, né? Qual é o meu papel ali? É justamente aplicar o jogo, que ele é o meu instrumento, certo? Que ele é pensado a partir da realidade de estudantes, de todo esse processo de mediação implícita, para que possa se buscar a aquisição desses objetivos educacionais. Então, eu posso lhe dizer claramente que professora, professora, vão ter esse papel de autoridade do conhecimento, certo? Dentro dessa relação com estudantes. E como eu disse na minha fala anterior, justamente essa construção, por exemplo, do processo de mediação implícita, né, a escolha do jogo, o processo de curadoria, esse repertório, pode ser adquirido por parte de estudantes também, né? Em uma conversa com estudantes, tratando sobre jogos, estudantes indicam jogos, você vai pesquisar, vai estudar, certo? Eu tenho uma experiência que eu gosto bastante, que era quando eu era professor substituto na Universidade Federal do Cariri, né? Tinha uma disciplina de gestão de serviços públicos em cidades e territórios. E, basicamente, os estudantes tinham que aprender zoneamento. E como é que a gente aprende zoneamento? Lendo o plano diretor, colocando mapa na tela, colocando transparência em cima do mapa para apresentar o zoneamento. Certo? Qual é a experiência que eu gostei de ter feito? Cities Skyline. Cities Skyline é o sucessor do SimCity, é um jogo de construir cidades, onde você faz o zoneamento. Só que era um curso de administração pública. Então, o que é que eu fiz? Eu criei alguns papéis inspirados nos jogos de RPG e fiz o quê? Cada pessoa recebia um papel. Um vereador, uma vereadora, secretária de meio ambiente, de uma ONG. Cada pessoa ali tinha um papel a desempenhar, né? Que para trazer essa relação de contradições ficar mais aparente, né? E essas pessoas iam decidir dentro do jogo Cities Skyline como os recursos iam ser alocados, o planejamento territorial, onde é que vai ser a zona urbana, onde é que vai ser o industrial, de onde é que a gente vai puxar água, onde é que vai puxar energia, que tipo de gestão de resíduos sólidos nós vamos ter. Né? Tudo isso o jogo possibilita, é um jogo eletrônico, só que ele é individual. E aí o que acontece? As pessoas se reuniam em assembleia, né, como se fosse uma reunião da Câmara de Vereadores, né, ou uma reunião de secretariado numa prefeitura, para tomar as decisões. Né? E eu, como professor, usando esse artefato de mediação, eu era empreiteira. Eles pediam, aqui está a água, vocês vão precisar puxar água para a cidade. Eu posso puxar daqui, vai custar tanto. Eu só puxava o caninho e segurava o dedo assim, que aí aparecia o valor, vai custar tanto. Posso gastar o dinheiro de vocês? Aí, não, puxa mais para cá, puxa mais, tenta gastar menos aqui, mais ali e tal. Certo? Ia proporcionando essa mediação. E aí o que aconteceu? As pessoas compreenderam
de forma mais fácil, de forma aplicada, inclusive, né, sobre zoneamento, que era o tema da nossa aula, ao mesmo tempo que tiveram uma experiência simulada, como se fossem funcionários e funcionárias de uma prefeitura, como se fossem políticos, políticas, né, que são experiências extremamente importantes e significativas dentro de um curso de administração pública. Certo? Então, esse é o papel do professor, esse é o papel da professora, né, em uma experiência, mais uma vez, né, em uma experiência voltada, né, a jogos na educação. Vocês veem que aí o Cities Skyline, né, ele não é um jogo educacional, ele tem até uma versão educacional que não foi utilizada a versão comercial, né, e eu utilizei esse jogo porque eu tinha um objetivo educacional em mente, né, e pude proporcionar uma experiência muito mais rica do que normalmente aconteceria, né, com o uso de jogos educacionais. Se eu tivesse feito, por exemplo, um jogo de trilha com perguntas e respostas sobre zoneamento, plano diretor. Então, fica aí essa experiência que eu acho que ilustra bem a nossa segunda questão. Mais alguma pergunta, minha gente? Olha, maravilha. Eu acho que estamos satisfeitos. E se você não se incomoda, eu passaria a palavra para a Elisa. Eu ficaria muito feliz se você pudesse ficar com a gente e no final, quem sabe... Sim, até o final. Você é maravilhoso. Então, vou pedir para a Elisa vir aqui e eu vou tentar botar ela num telão grande, né? Bom, boa noite a todos, a todas, todes. Eu acho que o que eu vou falar vai dialogar bastante com o que o professor Jefferson falou, o meu colega falou. Né? Estava pensando enquanto eu estava ouvindo a fala dele. Mas eu queria colocar em primeiro lugar a questão do tema, né? Jogos na educação ou jogos educacionais, né? A minha experiência mais profunda com jogos foi no desenvolvimento de alguns jogos, né? Apesar de eu jogar desde sempre, e porque eu jogo desde sempre, RPG e eu jogo de tabuleiro, RPG eu jogo desde os 9 anos, então quando eu fui para o mestrado e tinha essa professora orientadora que trabalhava já com jogos, foi direto a decisão a ser tomada, né? E então esses 2 jogos são 2 jogos que são produtos desse grupo de pesquisa que trabalha com o desenvolvimento de jogos. Jogos educacionais ou jogos na educação, né? Veja, a gente entende, a gente acredita em jogos, no uso de jogos na educação, muito mais do que jogos educacionais. É claro que existem alguns momentos, que nem esse último exemplo que o professor Jefferson deu, acho que foi ótimo, de que é a adaptação de um jogo específico para um objetivo específico de aula que ele tinha ali no caso, e a partir daí ele conseguiu fazer um jogo que correspondesse a esses objetivos e desse uma resposta ali baseado também no conteúdo, né? Mas quando a gente pensou esses jogos aqui, a gente não pensou nisso. A gente pensa no jogo em um outro contexto. Esses jogos são jogos para ensino médio e a gente pensa nesses jogos como usar jogos na educação, mas não como jogos educacionais. Por quê? Porque nós não entendemos, né? Assim como a aprendizagem, se a gente pensar na aprendizagem, qualquer aprendizagem, o professor, quando entra numa sala de aula, ele não espera que ele dê a aula para o aluno, principalmente se for um conceito complexo, e ao final da aula ele aplique um teste para esse aluno e esse aluno tenha entendido o que foi aquela aula. A gente sabe, vocês sabem, né? Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento em pedagogia sabe que o aprendizado é um processo. Que as pessoas, como o professor Jefferson falou, aprendem de maneiras diferentes. Existem pessoas que são mais visuais, outras mais sincréticas, enfim. Existem pessoas que o jogo vai fazer mais sentido, outras vai fazer menos sentido. Então, qual que é o entendimento? O entendimento é que esse jogo vai ser aplicado, mas que o aluno não vai sair de lá imediatamente assim, agora eu entendi o que esse jogo queria. Existem algumas metodologias de jogos educacionais que, principalmente na área da saúde, tá, gente? A área da saúde nisso é bem crítica, que o jogo vai ser aplicado, antes do jogo ser aplicado, é aplicado um questionário de entendimento de algum conceito de saúde, ou enfim, algum conceito que é o objetivo daquele jogo. O jogo é aplicado e na sequência, vamos aplicar então agora um outro questionário para ver o avanço, para ver o quanto esse aluno aprendeu em relação a esse tema X, sei lá, vacinação. Na saúde isso é muito comum,
E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é desenvolver no aluno a criticidade. É que ele, a partir do momento que pega o jogo e joga, né, dependendo, obviamente, do tipo de jogo, existem alguns tipos de jogos diferentes, os jogos competitivos, os jogos colaborativos, são 4 tipos. Depois eu até peguei para vocês, segundo o Kailoy, são 4 tipos de jogos. Deixa eu passar já, que é o Agon, que é o de competição, o Aleia, que é de sorte, Mimicry, que é o simulacro, e o Lynx, que é vertigens. Então, depende do tipo de jogo, você tem uma vivência ali. Existem pessoas que são muito competitivas. Na verdade, os adolescentes em si, né, são muito competitivos. Então, um jogo colaborativo não dá tão certo, né? A gente tem um jogo, por exemplo, como um jogo de vertigem, que é o jogo que a gente vê a criança brincar, que está lá a aprendizagem, que nem o professor Jefferson falou, que ela está aprendendo alguma coisa. Quando ela está girando num gira-gira, ela está aprendendo alguma coisa. Ela tá, na ABNCC prevê isso hoje, né? Ela entende que esse tempo da primeira infância do aluno não é como uma creche. Existem conceitos a serem aprendidos ali, relacionados principalmente à coordenação motora, enfim, a outras habilidades que não eram consideradas antes da BNCC. E óbvio que a gente tem um caminho a percorrer para que elas comecem a ser consideradas. Mas é um jogo que vai ensinar alguma coisa para aquele aluno. Então, a gente entende que você vai aplicar esse jogo e você não vai ver imediatamente um resultado ali. Você não vai ter o aluno falando assim, nossa, agora eu entendi o que é isso. Nossa, agora eu entendi o que é aquilo. Esse jogo DR, especificamente, eu vou falar um pouquinho dos jogos, ele é um jogo que trata de violência por parceiro íntimo na juventude, na adolescência. Então, qual que é a ideia? A OMS preconiza sempre a prevenção e não uma intervenção, sempre que possível, né? E não uma intervenção posterior, como uma vacina. Por que você dá a vacina? Para evitar que o problema se instale. A OMS não vai preconizar que você, não, deixa as pessoas pegarem sarampo e depois trata. Não, vamos antes. E em relação à violência, que já é reconhecida como uma epidemia, como é que a gente pode, então, fazer algum tipo de prevenção à violência? Esse jogo é uma tentativa, tá, gente? Os resultados que a gente tem aplicando ele têm sido muito bons em relação à ludicidade, porque a gente não avalia se o aluno entendeu o que é violência ou não. Vocês percebem a contradição do que eu estou falando? A gente aplica o jogo, mas a gente não pergunta para o aluno depois assim, agora você entendeu o que é violência por parceiro íntimo? Agora você entendeu o que você não pode fazer com a sua namorada? Agora você entendeu o que significa desrespeito? A gente não fala isso. A gente aplica um questionário de ludicidade, que a gente entende que é o que qualquer jogo tem que ter, na verdade. É a coisa mais importante do jogo. É a ludicidade. É isso que vai fazer os alunos sentarem e quererem jogar. O Ruizinho estabelece uma definição para jogo, né? Ele entende que o jogo é uma tarefa que tem um período determinado, um tempo determinado que vai ser realizado. Você tem que entrar nessa tarefa por livre e espontânea vontade, não pode ser uma coisa obrigada. Então, quando a gente pensa em jogo educacional, a gente pensa assim, será que esse jogo educacional, pensando em jogo educacional, tá, gente? Não é uma crítica, é uma reflexão. Esse jogo educacional, o aluno que está lá na sala de aula, ele vai ser obrigado a jogar esse jogo conteudista, cheio de conteúdo. Pegar o exemplo que o professor deu. Uma trilha de conteúdos que vão sendo cobrados ali, e quem acertar mais. Até existem alguns jogos assim, né? Tem um jogo chamado Master, tem um joguinho virtual que também é de acertar. As pessoas gostam de jogos assim também. Mas se for dentro de uma sala de aula, sobre um tema específico de geografia ou de física, será que essa pessoa vai estar participando daquele jogo por vontade própria? Né? E tem mais uma coisa que ele coloca que é muito interessante sobre ludicidade, gente, nos jogos. Que as regras dos jogos são flexíveis. Quem aqui nunca jogou um jogo e fez um acordo com os amigos do tipo, não, mas vamos mudar essa regra? Alguém nunca fez isso? No War, por exemplo, né? Eu acho que o jogo que mais as pessoas têm que dizer, não, mas olha, vamos fazer assim, quando chegar em tal ponto, a gente acaba, porque você não acaba nunca isso aqui. Banco imobiliário, né?
Então, o jogo ele tem que ter essa liberdade da equipe de jogadores, se quiser, fazer um acordo ali também. Não, mas vamos mudar essa regra aqui que não vai ficar tão legal assim. Vai ficar mais legal assim. E isso acontece. Quem trabalha com o jogo já viu isso acontecer? Os alunos, ou de repente, ou quem trabalha com o jogo em algum outro lugar, já viu isso acontecer? Os alunos, o grupo de alunos fala, não, mas essa regra, mas não sei o quê. Então, para que a ludicidade exista, é necessário que as pessoas estejam lá por livre e espontânea vontade. Assim, as regras sejam determinadas, mas elas sejam flexíveis, tem que ter as regras. Você precisa saber, no final das contas, qual é o objetivo. Eu conheço muita gente que ensina jogos e a pessoa começa ensinando o jogo assim, não, porque o jogo é assim, abre o tabuleiro e fala assim, você vai pegar, você vai jogar o dado. Tá, mas qual é o objetivo do jogo, gente? A primeira coisa que você tem que explicar para uma pessoa que vai jogar um jogo é qual é o objetivo. O objetivo é o quê? É o maior número de pontos? Todos os jogos vêm com uma historinha por trás, né? Eles têm uma história, mas as pessoas precisam saber o objetivo do jogo, né? Então, você tem que saber qual é o objetivo do jogo e as regras para levar para esse objetivo. Então, e ele tem que ter um tempo e espaço determinado, que aí é onde entra essa historinha, né? Então, no nosso entendimento, veja, eu vou mostrar o jogo para vocês, né? Esse jogo é baseado em um jogo chamado Cards Against Humanity. Alguém conhece esse jogo? Não? Quando a gente desenvolveu, e aí uma outra coisa que eu queria conversar também em relação ao que o professor Jefferson falou, em relação a essa questão de objetivos, né? É extremamente importante ter objetivo de aprendizagem, objetivo de ensino, e se você conseguir combinar isso com o conteúdo, é muito bom também, tá? Só que, como ele disse, para o professor, isso é uma quarta jornada. Mas, nesse jogo, o que eu posso dizer para vocês? A gente foi buscar a temática junto aos adolescentes. A gente aplicou oficinas de trabalho junto com os adolescentes para vir deles o conteúdo. Então, todo o conteúdo que está no jogo, que está nas cartas dos jogos, veio deles. E a gente aplicou questionários também de consumo de produtos culturais. Então, assim, as séries que eles viam, as músicas que eles ouviam, os jogos que eles jogavam, enfim, o que eles faziam no tempo livre, porque tudo isso é o que a gente usou para compor o jogo. É óbvio que isso é uma tarefa que foi o meu mestrado inteiro, né? Um professor não vai conseguir fazer isso, é humanamente impossível. Mas buscar na literatura, que é alguma coisa que vocês já dominam, quando eu digo literatura, eu quero dizer o conteúdo mesmo, vocês já dominam o conteúdo. E aí estudar um pouquinho só do jogo em si, quem tiver interesse de fazer isso, eu acho que é legal incluir esse conteúdo também, mas com um objetivo muito específico. Porque deslocar muito também o jogo, se você chegar com um jogo que não tem nada a ver com a sua aula, o aluno estranha. Apesar disso não ser impossível. O xadrez, por exemplo. Vamos pegar o jogo mais básico que tem, o xadrez. Quando um professor de física chegar e usar uma aula para aplicar um jogo de xadrez, faz todo o sentido do mundo. Mas será que os alunos do ensino fundamental vão entender a quantidade de coisas que eles vão desenvolver jogando xadrez numa aula de física? O quanto eles vão desenvolver o raciocínio espacial, enfim, e outras habilidades. Na verdade, o xadrez desenvolve habilidades em todos os sentidos, paciência, enfim, né? Mas vocês acham que faz sentido isso para o aluno? O professor chegar com um jogo sem ter esse objetivo prévio já colocado? Não faz muito, apesar de ser possível. Eu entendo, eu acho que existem zilhões de jogos que podem ser aplicados em sala de aula, que já têm objetivos de ensino que contemplam muitas disciplinas nos jogos de tabuleiro que já existem e poderiam ser simplesmente pegos e aplicados. Mas, se você não tiver esse acordo com os alunos, aí entra aquilo que eu falei. O aluno, será que ele vai estar afim? Será que ele não vai achar que está matando uma aula? Será que ele vai entender que aquilo é útil para ele? Em que medida aquilo é útil para ele? E depois, vai cair na prova depois esse jogo, professor? Né?
Porque a gente está muito acostumado, eu digo todo o sistema de ensino muito acostumado com isso. Eu só vou fazer se isso for valer nota, se isso for para o vestibular, se isso for cair na FUVEST. Mas o jogo tem um poder tão grande que qualquer jogo que você aplicar em qualquer momento, na verdade, em qualquer aula para um grupo de alunos, os alunos vão sair dali com algum tipo de aprendizagem, gente. Principalmente os jogos que a gente tem hoje em dia, né, sem ser os jogos tradicionais, como você falou, nos jogos, os board games importados começaram a chegar, eles têm todos algum objetivo que está além da simples diversão, se vocês forem olhar. Eles sempre vão desenvolver alguma coisa, sempre. Se você conseguir pegar um desses jogos e adaptar o seu conteúdo nele, melhor ainda. Mas, se não, eu sugiro fortemente que vocês apliquem jogos mesmo assim. Por que isso? Eu não entendo, a gente, né? Quando eu falo eu e as pessoas com quem eu trabalho nesse grupo de estudos. A gente não entende que é um jogo educacional, mas sim um jogo aplicado na educação. E que, assim como outros conteúdos, outras aulas que você dá, você não vai depois, no final daquilo, cobrar do aluno o que ele aprendeu com aquele jogo. Isso vai se somar a uma outra série de experiências que esse aluno teve durante aquele semestre letivo, durante outras aulas, e é aí que ele vai consolidar a aprendizagem dele no final do semestre. Fica claro, gente, essa noção? Eu acho que o que eu queria falar mais sobre essa questão do tema, né, da mesa é isso. Eu entendo muito isso como o uso do jogo na educação, e não exatamente como jogos educacionais, um jogo com a finalidade única educativa. Eu não sei se eu acredito muito nisso, na verdade, vocês entendem? Que um jogo pode ter uma finalidade única educativa. Porque eu passo do princípio lá do Huizinga, por exemplo, do Queiroz, da gente, do ser humano, há milhares, ou desde sempre, na verdade, né? Inventando jogos, jogando desde criança, o jogo principalmente da Vertigem, né? Um jogo de competição, os irmãos mal crescem, já estão brincando, já estão jogando, já estão inventando seus próprios jogos, sem que a gente ensine. Então, para mim, fica muito mais claro o entendimento de que é o jogo usado na educação. Tá? E aí, óbvio que você pode desenvolver um jogo com um objetivo, mas é para ele ser usado na educação. Mas que ele também possa ser usado em outros momentos, né? Esses dois aqui, especificamente, são jogos que podem ser usados em outros momentos, tá? E aí eu queria só mostrar para vocês, na verdade, que nem eu falei, esse jogo ele é baseado num jogo chamado Cards Against Humanity, que é um jogo extremamente polêmico, porque é um jogo de mecânica muito simples. Existem várias mecânicas de jogos, né? Mecânicas extremamente complexas. Quando a gente estava pesquisando jogos, eu já queria assim, um jogo. Não, já que é para fazer um jogo, vamos fazer um jogo, né? Um jogo cheio de regras, um jogo que a gente gosta de jogar, um jogo que vai desenvolver várias outras coisas, além de simplesmente vai desenvolver raciocínio lógico, né? Noção espacial, Depois você vai percebendo que, principalmente, né, o objetivo é o ensino médio, quanto mais simples, melhor, na verdade. Se o seu objetivo é esse, é usá-lo na educação. E ele é muito simples porque ele tem uma carta que é para ser completada, com uma frase para ser completada, e cartas que completam essa frase. Só isso. Na versão original dele, ele é um jogo bem politicamente incorreto, com humor ácido, bastante ácido. Então, a gente mudou um pouco isso. Estava comentando que a gente desenvolveu esse jogo em plena... um pouquinho antes, na verdade, da pandemia, mas em pleno governo Bolsonaro. E, então, é um jogo que trata de violência de gênero e tinha muito mais questões de gênero envolvidas e questões de sexualidade envolvidas. A gente teve que cortar muita coisa de conteúdo, porque a gente ficou com muito... Ele tinha financiamento da FAPESP, do CNPq, a gente ficou com muito medo de não conseguir que ele fosse aprovado e também de não conseguir entrar em nenhuma escola com ele para fazer os testes que a gente precisava, na verdade, né? Mas, enfim, então, assim, eu vou dar um exemplo de uma frase. Você sempre deve perdoar se a pessoa que você namora
homem hétero e branco, por exemplo. É uma coisa que completa. É que às vezes é difícil a gente achar. As pessoas, quando estão jogando, elas ficam com várias cartas dessas de completar na mão e elas escolhem a frase ou a palavra, o termo que vai completar aquela carta que foi colocada. Eu estava tentando achar alguma que coubesse aqui, porque tem coisas como fiscalizar seu celular, tem coisas como... Mas uma coisa que a gente tentou fazer muito foi o seguinte, deixar essas cartas completamente neutras, óbvio, né? Neutralidade é um conceito bem complexo, mas neutras no sentido de sem juízo de valor, positivo nem negativo. Então tem, por exemplo, Among Us. Na época, o Among Us estava extremamente na moda quando a gente fez o jogo. Ainda está um pouco, né? Ou não está mais, gente? Mais ou menos, mas... Conselho tutelar, saia curta, funk proibido. E aí o aluno, quando... o jogador, né? Melhor dizendo, quando ele vai completar a frase, vai dar um sentido. Dependendo da frase que ele completa, vai dar um sentido. Pode ser um sentido positivo, negativo, pode ser um sentido preconceituoso, pode ser um sentido divertido. Ele que vai escolher. E depois que isso é uma rodada dentre as cartas da sua mão, todos os jogadores completam, os jogadores votam com essas mãozinhas, eles seguram essas mãozinhas e colocam em cima da carta vencedora. E aí o jogador que colocou a carta vencedora vai ganhar um ponto. E aí quem fizer mais pontos no final do jogo ganha o jogo. Então veja, a gente não sabe quem vai jogar esse jogo. Se a gente coloca para jogar um grupo periférico, que a gente já fez essa experiência, um grupo de alunos de uma escola periférica, e um grupo de alunos de uma escola num lugar, em São Caetano, no caso, a gente fez o teste, né? Que é uma cidade com, acho que, o maior IDH de São Paulo. O entendimento deles acerca dos temas é completamente diferente. Os jogadores podem querer ser engraçadinhos, eles podem ganhar ser engraçadinhos, eles podem querer ser politicamente incorretos. Nos testes, muitas vezes a gente ouvia: eu não tenho nenhuma carta, eu sei que eu vou ser xingado, eu sei que eu vou ser... mas eu vou colocar essa mesmo assim, que era uma carta que, por exemplo, reforçava o machismo. Então, mas isso num grupo de alunos que está em São Caetano. Num grupo de alunos que está na periferia, esse senso crítico é tão crítico assim. Então, esse jogo especificamente, o objetivo dele é gerar reflexão, pura e simplesmente. Fazer o aluno pensar. Ver se esse aluno... Ele não vai ali só porque ele preencheu uma ficha colocando, sei lá, também é relacionamento abusivo quando, se eu completar, ele vê meu celular. Não é só por causa disso que ele vai mudar o entendimento dele sobre relacionamento abusivo, esse jogador. Mas ele pode desenvolver, e ele desenvolve a discussão, a reflexão. Os alunos discutem. Isso acontece, os alunos discutem. E a ludicidade está presente. A gente tem, eu estava comentando, que a gente tem muitos dados já sobre isso, sobre a ludicidade dele, que é o que a gente considera mais importante. Então, eu acho que eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas sobre o jogo agora, porque eu já falei bastante. E eu vou depois passar para o professor Richard o artigo, que é um artigo simples da metodologia que a gente usa para criar esses jogos, que chama Recriar-se Lúdico. E que tem todo o passo a passo para desenvolver um jogo lúdico. E tem o teste, depois tem os testes que são quantitativos para também avaliar essa ludicidade. A gente faz testes para ludicidade mesmo, com jogadores comuns, com gamers, com pessoas que estão acostumadas a jogar, com especialistas da área que a gente está desenvolvendo aquele jogo. Então, por exemplo, esse jogo a gente fez testes com pessoas da área de gênero, né, para ver as temáticas, enfim. Esse daqui a gente fez um jogo que fala sobre personagens históricas, então são mulheres
tá? A gente tem uma contação de histórias. Então, você tem que contar histórias sem reforçar estereótipos de gênero, sem reforçar violências. E depois, no final, você tem uma pessoa, sempre a história de uma mulher que é desvendada no final daquela partida. São mulheres importantes. Por exemplo, aqui a gente tem a Angela Davis, tá? Então, esse aqui a gente fez bastante teste com pessoas especialistas em gênero e também com pessoas da área da saúde, porque também tem bastante personagens da área da saúde. Por exemplo, a primeira enfermeira, enfim, ele homenageia várias mulheres. E sempre tem uma frase, começa sempre com a história, começa sempre com uma frase dessa pessoa, tá? E aí, quem quiser ver os jogos, porque eles são, eu acho eles lindos, as ilustrações e tudo mais, e quiser saber um pouco mais, eu estou à disposição, gente. Obrigada. A Aline vai passar os jogos. Boa. Que, na verdade, muitos de nós jogamos, né? Em particular, eu até agradeço ao pessoal do grupo da Elisa, que eles nos deram algo muito gentil. E, inclusive, até ficou uma dúvida, tem um negócio que é muito curioso. Eu não sei se eu já te perguntei, pois a dinâmica do Cards Against Humanity, que na verdade é do Apples and... como é que é? É um jogo antigo que tem a mesma dinâmica. Ah, é? Assim, uma dinâmica muito bem, essa coisa de resposta e tal. Ela é usada num jogo que eu adoro, que é o One Awkward Moment, de uma designer que a gente jogou esse jogo, da Mary Flanagan, que tem também um objetivo muito parecido com o de vocês, que é combater estereótipos contra a mulher em Steam. Daí isso que me ocorreu. Você conheceu esse jogo? Não, esse não. Você precisa conhecer, porque assim, pouco importa se você conhecesse ou não, porque foi uma ideia paralela. O que eu quero dizer é isso. Foi uma ideia super paralela. Quando você conhecer o jogo, você vai ver. Porque ela tem essa ideia, só que é claro, os jogos nunca são iguais. Então, por exemplo, no One Awkward Moment tem a ideia do juiz. As pessoas não votam, tem um juiz. A cada rodada se altera. Eu acho que no Cards Against Humanity é assim também. A pessoa que pega a carta que resolve, que decide. Mas isso daí é interessante. Porque talvez a ideia de vocês do voto dê mais discussão, sim, isso ajuda. Exatamente. Enfim, isso é uma coisa interessante que daí, de repente, você pode até nos falar um pouquinho de certas decisões de design que vocês tomam a partir de teste e tudo mais. Então tem essa questão curiosa que vocês poderão notar ao comparar os jogos, enfim, são a mesma dinâmica. Mas o One Awkward Moment eu não tenho, mas eu queria muito obter um manual para um mediador. Eu acho que é para uma discussão posterior do jogo, eu não sei. Isso vocês não fizeram, ou fizeram? Eu esqueci de falar. Porque daí eu queria, porque é uma oportunidade de conectarmos um pouco com a discussão do colega Jefferson, das possibilidades do mediador tirar mais desse jogo, tudo mais. Então, a minha indagação iria nessa linha. Mas a pergunta, de repente, a gente pode fazer uma rodada, tem mais pessoas. Eu queria muito que vocês perguntassem, até falando das experiências que a gente teve em relação ao jogo. Alguém quer vir aqui? Deixa eu só esclarecer essa questão, tá bom. que eu acho importante. Eu esqueci de falar isso, gente. Que está super dentro da questão do que eu falei, da ludicidade, da liberdade de jogar, dos preceitos de jogos, que a gente segue, tá? Que são do Huizinga. É um escritor que chama Huizinga. A ideia é que o jogo que não precise haver mediador, tá? Pode haver? Pode haver. O professor pode depois propor uma discussão, mas a ideia desses jogos, todos esses jogos que a gente criou dentro da metodologia Recrear-se Lúdico, é que não precise haver um mediador depois. É para que o jogo possa se espalhar mesmo, e qualquer professor possa aplicar, ou, né, os alunos que jogam pedem muito, eles perguntam muito, tá à venda? Eu posso comprar? Só que a gente tem duas coisas, né? Então, assim, a primeira, esse jogo, ele é Creative Commons. Essa foi uma das razões pelas quais a gente escolheu. Então, ele é aberto, qualquer pessoa pode usar o modelo dele, ele desde que dê a devida
Os créditos, isso, obrigada. Qualquer pessoa pode usá-lo, inclusive pode sugerir, né? Um jogo que ele vive lançando extensões, porque as pessoas podem sugerir novas perguntas e novas respostas. Essa foi um dos critérios de a gente usar, porque como tinha dinheiro público envolvido, a gente tinha esse medo. Existem várias versões deles no Brasil, várias. Eu não vou me lembrar agora do nome delas, mas se vocês procurarem nesse mesmo... Patuscada, FDP... Tem vários jogos no Brasil, em português, que são essa mesma mecânica do DR especificamente. Mas é isso, assim, a ideia é que o jogo possa ir por si mesmo, que não haja necessidade de um mediador depois, no final. E justamente por isso, a gente não quer essa coisa assim, mas e aí, o que você entendeu? E aí, você mudou de ideia? E aí, você percebeu que você estava sendo machista? Que você não vai mais olhar o Facebook da sua namorada e pedir para excluir os amigos? Porque a gente não acredita que isso funciona desse jeito, né? Não é esse o jeito que funciona. Você a experiência, precisa ser um evento do qual você vai extrair uma experiência. Exato. De maneira convoluta naquela relação social, que o jogo mas o jogo é a relação social. Sim. E isso foi uma das coisas também, a gente tinha uma coisa do tipo assim, tivemos que justificar para a FAPESP, até verba, porque a gente teve uma verba para imprimir o jogo, mas por que não fazer um jogo eletrônico, né? Um jogo online, um jogo... Porque a experiência, né, que nem o professor Jefferson também falou disso, a experiência de um jogo de tabuleiro é completamente diferente da experiência de um jogo online, mesmo que seja um jogo online síncrono, né, em que todos os jogadores estão ali, é completamente diferente. Então, o jogo acabou sendo desenvolvido durante a pandemia, então eu até usei uma plataforma chamada Steam para simular, uma plataforma que existe que você pode fazer seus próprios jogos, não sei se alguém conhece aqui. Então eu simulei, a gente teve que testar online e realmente usando Discord, não fica muito legal, gente. É completamente diferente a experiência, né? Então a própria experiência pessoal de você estar ali frente a frente no jogo de tabuleiro é completamente significativa para isso, inclusive para a aprendizagem, né? Que nem o professor Jefferson falou, a interação, né, das pessoas. É uma pergunta bem rápida, na verdade, com relação à pesquisa, né, que você fez, você falou que você não aferiu o conteúdo e sim a ludicidade. Queria que você falasse um pouco como que foi, tipo, qual era o questionário, o que vocês levantavam e como depois vocês traduziram isso para pesquisa, qualitativamente, quantitativamente. É um pouco essa pergunta, como aferir a ludicidade dessa experiência. Eu vou mandar para vocês o questionário, porque é um questionário que tem várias partes. Não fui eu que aplicou, eu não sou em pesquisa quantitativa, e como eu falei, a gente é um grupo, né? Mas eu mando para vocês, eu mando para o professor Richard o artigo, que é o Recrear-se Lúdico, junto com o questionário. E a gente ainda não, mas assim, exatamente, a gente ainda não reuniu os dados para publicar, não, então a gente precisa urgentemente, assim, em princípio, assim, aparentemente, pelo que a gente olhou, a parte de ludicidade, especificamente, é muito, porque tem a gente avalia várias coisas, por exemplo, quando a gente aplica, a gente não fala nada para os alunos, nada. Eu vou continuar falando alunos, como a gente, né, jogadores, mas assim, alunos, você entrega a caixa. Então, assim, a experiência de ele pegar a caixa, ler o manual e já entender o jogo, já é a experiência. Então, ninguém explica para ele o jogo. O jogo é assim, assim, assado. Porque a gente entende que se a gente quer que o jogo vá por si mesmo, eu não vou estar lá para explicar para todos os jogadores se isso sair do ambiente só escolar, ou mesmo no ambiente escolar. Então, começa por aí já, né? O que ele achou da caixa, o que ele achou das regras, se ele conseguiu entender as regras. Tem gente que joga errado. E ok, nos testes, joga errado. Porque se o cara jogou errado, é porque eu preciso rever as regras. Alguma coisa não estava clara nas regras. Então, passa por várias questões de ludicidade. Tem pergunta do tipo, se ele jogaria de novo. Mas isso a gente escuta eles falando, gente, é muito legal. Assim, tipo, mas já acabou, a gente pode jogar outra partida? Do DR, os resultados foram bem legais nesse sentido.
Porque como a gente estabeleceu, acho que 6 pontos nas regras, e aí é aquilo que eu falei, né? Os alunos, eles inventam as regras deles. Depois tem aluno que fala assim, não, vamos jogar mais um pouco, até, sei lá, 10 pontos, porque a gente ficou muito rápido. Não, olha, tem 2 muito legais, vamos voltar nas 2 nessa rodada. Tem um outro... A gente incluiu um outro aspecto, para não... Eu não comentei isso, porque, enfim, eu estava falando mais da ludicidade, mas a gente incluiu um outro elemento educativo, vamos colocar assim, entre aspas, educativo no jogo, que são cartas de dominação e cartas de debate. Então, no debate tem uma frase geralmente machista, por exemplo, eu acho normal meu namorado olhar meu celular, ter as senhas das minhas redes sociais. E aí, quando você pega essa carta, o aluno que pegou a carta propõe um debate para alguém. Então, assim, vamos debater. E a outra pessoa vai ter que defender, o outro vai ter que criticar essa ideia. E ganha quem ganhar o debate, não ganha quem defendeu a ideia, né? E aí é uma tentativa de a gente colocar o conteúdo, um pouco de conteúdo, né? Mas a gente teve que elaborar bastante isso, porque no começo, nos primeiros testes, isso estava muito chato. Quando eles pegavam essa carta, do jeito que estava antes, estava muito chato. E como o objetivo é a ludicidade, a gente não quer ter nada chato no jogo, a gente não quer ter uma carta no jogo que o aluno fale assim, não, vamos pular essa carta aqui. Principalmente se o objetivo era esse. E aí depois acabou que eles nossa, debate, mas aí muitos grupos começaram a, nossa, que legal, debate, eu quero debater, agora, então tem um pouco disso, tem essa, e tem umas outras de dominação e resistência que são tipo sorte revés do Banco Imobiliário, que é simplesmente assim, tipo, você pediu para sua namorada trocar de saia, perca um ponto, ou então você interveio numa discussão, você defendeu um colega que estava sendo vítima de homofobia, ganha um ponto. Tem umas cartas que são assim para colocar o elemento sorte no jogo. A gente colocou algumas. Mas acho que eu respondi a pergunta. O questionário, mas o questionário a gente envia, a gente manda. Tá? E tem também mais um artigo que eu posso mandar para o professor Richard também, que a gente já publicou esse, que é sobre todo o desenvolvimento do jogo e principalmente da parte gráfica, que a parte gráfica tem uma parte bem semiótica. Não sei se é muito o que vocês estudam, porque é mais da comunicação, mas tem uma parte bem de análise semiótica. E aí eu mando para o professor Richard e ele compartilha com você, compartilha com eles, né? Também pergunto para o Jefferson se ele gostaria de fazer alguma observação, caso ele deseje, por favor. Por favor, o Rodrigo, vem aqui. Sei lá, acho que é mais ou menos 2 perguntas. A primeira é da questão de ludicidade. Eu sempre fico pensando no teor dos jogos, né, dessa atratividade dos jogos são divertidos. Aí eu queria saber se você entende também alguns elementos da ludicidade como algo não necessariamente divertido. Tipo, aqueles jogos que você joga pelo desafio, pelo que não exatamente vai ser divertido, mas que vai te trazer também essa emoção, esse engajamento, né, do jogar. Até jogos, né, tanto tabuleiro quanto jogos digitais também acabam tendo esse aspecto que você joga porque tem um desafio incluído ali, não exatamente porque aquilo é divertido, aquilo te faz, sabe, você engajar com mais pessoas e dar risada e coisa do gênero. Então, só para ver assim, se também tem esse entendimento e se trabalha essas questões na escola também. Eu sempre fico meio crítico de que você levar jogos para o ensino, né, para a sala de aula, é como você dizendo que a sala de aula é chata, você precisa de algo divertido para contrapor. Né? Então, às vezes, eu tenho medo dos jogos no ensino por causa disso. Entendi. E aí pensar os jogos também como não sempre divertidos. E aí outra questão que eu achei super interessante, essa forma de, né, da própria análise, né, o questionário, de não ficar forçando conteúdo nos jogos, pensar no que o jogo tem a trazer enquanto a linguagem dos jogos mesmo. E aí eu queria saber se seria extrapolar ou se estragaria a experiência, né, que tem essa experiência prática que você tem aplicando jogos, de você, em algum momento, depois dessa análise, você trabalhar essa linguagem, né, que é um pouco do que o Richard comentou do Zagal, do letramento e tudo mais, que ele é mais metódico, né, mas eu vejo os jogos como um elemento que cresce na sociedade, que aí você já, né, trouxe a experiência de que eles querem jogar fora da linha, então, ou seja, já não é algo que ficou contido na sala de aula, eles conseguem entender que aquilo também está no mundo real, né, que eles veem essa realidade, que eles podem jogar.
Então, de como trazer essa questão de que, ó, isso daqui que vocês estão jogando, existe uma linguagem, uma ideologia, existe todo um aparato por trás, uma indústria, e que vocês podem, mesmo que vocês estão vendo esses jogos aqui, vocês podem olhar para esses jogos lá fora também. Né? Que aí, pensando mais no crescimento dos jogos digitais, mesmo que todo mundo consome massivamente, sem esse olhar crítico, né? Que seria um pouco do que a educação tentou fazer com o cinema, de você entender linguagem, entender o que você está assistindo, para poder ser crítico em relação ao conteúdo. Você acha que isso estragaria essa metodologia que vocês usam de aplicar e não pensar no conteúdo, ou que daria para, em algum momento, trazer ela também? Não, estragar não. Eu não acho que estraga. Eu vou começar pela segunda resposta, né? Eu não acho que estraga. Mas não é o objetivo, simplesmente. O objetivo é tentar fazer que as pessoas possam jogar simplesmente. Mas óbvio que o professor, em sala de aula, primeiro que ele é a autoridade máxima, né? Ele tem total autonomia e ele conduz como ele achar melhor. Eu só acho que não pode transformar aquilo numa coisa muito... Talvez tratar com leveza, não com tanta seriedade. Vamos colocar dessa forma. Mas estragar, não. Eu acho que não estraga. Acho que pode, sim, claro, o professor usar depois aquela experiência e trazer alguma discussão, relacionar isso com o que está sendo dado em outras aulas, sem nenhum problema. Não tem nenhum problema quanto a isso. Quanto à parte de jogos, a primeira pergunta que você falou... A ludicidade, de trazer algo mais... Então, a ludicidade não é necessariamente diversão, tá? A ludicidade, ela é você sair... você estar fora da realidade. Entende? Isso que é a ludicidade. É você esquecer o ambiente à sua volta e se concentrar, isso o Huizinga define dessa forma. E você se concentrar naquele momento do jogo, naquela experiência do jogo. Então, não necessariamente o que é lúdico é divertido. Ao contrário, no Brasil, a gente tem uma tendência muito grande de jogar jogos de tabuleiro e ter um prazer em estragar o jogo do outro. Então, por exemplo, não sei se alguém aqui conhece o jogo Ticket to Ride, vou dar esse exemplo. Ticket to Ride é um jogo que você tem que fazer caminhos, né? E você tem um objetivo de fazer caminhos. E muitas vezes você vê alguém fazendo um caminho só para atrapalhar o caminho do outro. Não está nos seus objetivos fazer aquele caminho. Então, sabotar o jogo do outro no Brasil é uma coisa que não existe na Europa. Você jogar com um europeu fazendo isso... Mas, cara, tipo, esse é o seu objetivo? Não. Então, por que você fez isso, bicho? Não faz sentido. Você, um alemão... que o Ticket Ride é um bom exemplo porque ele foi inventado na Alemanha, né? A Alemanha, na verdade, em termos de jogos de tabuleiro, eles têm universidades de jogos, eles são quem mais ganha prêmios, né? Quem mais desenvolve jogos de tabuleiro. Então, o brasileiro tem isso, e isso irrita, não diverte, mas as pessoas gostam mesmo assim. Então, ludicidade não é igual à diversão. Tem a ver com você estar concentrado naquele momento e atento aquelas regras, aquela experiência, tá? Eu me lembrei, né, de uma definição, eu não tenho referência bibliográfica, então eu não tenho certeza, sim, mas fez sentido para mim essa explicação, né? Por que as pessoas gostam de jogar Tetris, por exemplo, né? Ou outros joguinhos, assim, que são parecidos com Tetris? Porque elas sentem que elas estão resolvendo um problema, organizando coisas, né? Então tem eu me lembrei, quando você falou de ser divertido, de repente, assim, não é divertido, muitas vezes, Tetris. Eu jogo Tetris até hoje, gente. Mas, assim, não sei se eu posso dizer que eu me divirto jogando Tetris. Aquele 2048, alguém conhece? Cara, eu adoro jogar aquele jogo, mas, assim, às vezes é bem irritante, né? Porque você tá indo super bem, às vezes você clica em errados, porque você clicou errado, não porque você... Isso é uma putz, meu. Então, muitas vezes o jogo pode ser irritante, ele dispara uma ansiedade, né? Jogos de turnos, por exemplo, você tem que ficar lá esperando o turno do outro, que você fica, meu Deus, se ele fizer isso, ele vai me atrapalhar, podem despertar ansiedade. Então, assim, percebe que a ludicidade não está relacionada à diversão? Fica clara? As duas perguntas eu respondi, com clareza? Só para fazer um parênteses aqui rápido, a referência é do A Realidade em Jogo, da Jane McGonigal. Qual referência? Essa última que eu falei? Isso. Ah, tá, obrigado. Você lembrou? É da Jane McGonigal. Ela está falando justamente sobre jogos que não têm fim, né? Tá um excelente debate.
os nossos convidados também têm seu tempo, eu queria perguntar se a gente poderia abrir uma última rodada de perguntas para quem quiser. Inclusive, poderia se aproveitar, quem quiser lembrou, tem isso que eu quero perguntar para o Jefferson, poderia isso também, ou entre eles, caso a Elisa queira perguntar algo, ou o Jefferson queira perguntar para ela. Vamos lá, pessoal? Será que você pode vir aqui só para ficar registrado? Inclusive pelo áudio, por favor. E se mais alguém quiser vir, por favor, venha, vai ser ótimo. Volto a dizer, eu gostaria muito que vocês dessem, quem jogou os jogos da Elisa, de repente algum depoimento. Acho que poderia ser algo muito interessante, por favor. Bom, primeiro, parabéns para os dois, né? Eu queria saber qual é a relação dos jogos com a realidade virtual. Porque quando você falou que desloca, né? E hoje se fala tanto em realidade virtual, avatar, se esses jogos fazem isso com o cérebro da gente, se levam a gente para uma realidade virtual. Eu vou deixar o professor Jefferson responder essa, porque na verdade... Mas o insight veio com o que você falou. Mas eu não... Assim, a minha especialidade são jogos de tabuleiro. Eu não estudo, eu não conheço jogos eletrônicos, não conheço... Então, RPG, eu jogo de mesa também, não jogo... Para mim, RPG... De computador não é RPG, de cada experiência pessoal. Não, tudo bem. Então, eu acho que eu acho que não, né? Mas eu vou deixar a professora Jefferson responder, que eu acho que ele tem mais propriedade. Tá bom. Bem, o que é que a gente tem de evidência científica sobre isso, né? Esse estudo que eu citei, inclusive, na minha fala, que é o estudo do White, que está no RPG Foundation, né? Que é do Sebastian Dertering e do Nelson Zagal, né, ele vai entender que os jogos de contar histórias, de narrativas, eles proporcionam esquemas mentais, né, formas de ler o mundo, que não se diferenciam das formas reais de ler o mundo. O que é que ele quis dizer com isso? Né? Quando você fantasia algo, que você conta uma história, que você inventa, o cérebro faz o mesmo tipo de conexão de quando você está falando a verdade, quando você está fazendo alguma coisa. Só que a nossa experiência de vida, a nossa leitura de mundo e, obviamente, a nossa saúde mental em dia nos ajuda a diferenciar o que é real e o que é fictício. Então, excetuando pessoas que estejam com algum problema mental, vamos dizer assim, nem para falar de CID, né? Excetuando essas pessoas, todo mundo é capaz de separar o real do fictício. Todo mundo. Certo? Não existe evidência de pessoas que, não estando com problemas mentais, certo? Façam essa virtualização da realidade. Então, é muito bem separado isso. É bem interessante. Deixa eu aproveitar, inclusive, que eu vi uma pessoa aí na plateia, que é o Anderson do Patrocínio, e mandar um abraço para ele. Então, vamos lá, pessoal. Vamos às próximas perguntas. Tem mais questões, perguntas? Ou... Ficou claro? Ficou clara a resposta? A colega disse que sim, muito obrigado. Bom, alguém mais quer falar alguma pergunta dos colegas? Se não, eu vou passar a palavra para eles fazerem um encerramento, mas agradecendo muito a presença dos dois. Olha, vocês nos proporcionaram muito fermento para a gente pensar, foi muito bom, muito obrigado mesmo. Então, passo primeiro para o Jefferson, tá bom? Tá ótimo, professor Richard, obrigado. Bem, eu só tenho a agradecer a todos e todas, foi uma noite maravilhosa, certo? Poder estar aqui com vocês, falar um pouco sobre ciência dos jogos, também conhecer um pouco da experiência da colega aí com o DR, né? Sempre bacana a gente ver o pessoal fazendo. Eu também desenvolvo jogos, né? Desenvolvi um jogo no mestrado, desenvolvi jogo na graduação, mas eu sou muito eu desenvolvo o jogo, aplico, faço meus estudos, publico e vou para o próximo jogo. Certo? Eu sou mais um cientista dos jogos, assim, eu acabo, quem lê minha dissertação, tá lá em alta qualidade todos os elementos do jogo que eu desenvolvi na minha dissertação, é só baixar, imprimir e uma nota na própria dissertação. O trabalho que você vai ter é ler a dissertação. Né? Tem um artigo também, do mesmo jeito que eu desenvolvi um jogo, aí tem toda a explicação do jogo, você lê o artigo, você entende como é que o jogo funciona. Certo? Eu sou muito dessa vibe, assim, eu sou professor pesquisador, né, e utilizo jogos da minha prática cotidiana de sala de aula, então é sempre bom
né? Tá falando sobre isso, tá falando sobre como essa receptividade que a gente tem na academia, principalmente quem está trabalhando hoje com ciência dos jogos, né? A gente tem mudado, tem quebrado bastante paradigmas aí. Então, só tenho a agradecer o convite, né? A participação de todas, todos e todes, né? Muito obrigado, minha gente. Forte abraço. Eu volto a dizer, agradecer. Eu só queria colocar para todos aqui que o professor Jefferson, ele tem um excelente canal no YouTube com muitos vídeos muito interessantes, discussões, acho que vale a pena para todos nós aqui conhecemos, que chama justamente esse título, né? Pesquisa e Jogos, exato, né? Então, assim... Eu vou colocar aqui, professor, vou colocar um linkzinho aqui, né, que tem toda a minha produção. Deixa eu jogar aqui. Maravilha, como a gente está gravando, depois vai chegar para mim e eu vou passar para todos os meus estudantes. Nesse linktr.ee/Calderache tem toda a minha produção, seja de podcast, de vídeo, acadêmica, então, tem tudo aí. Legal. Hoje dessa facilidade, você bota tudo em um link só, né? Aí facilita demais. Bom, eu queria agradecer primeiro ao professor Richard pelo convite, é sempre um prazer, eu sempre estou à disposição, e a audiência de vocês, de ficarem aqui. E é isso, gente, acho que agradecer muito as perguntas, a participação, e deixar, o professor Richard tem meu telefone, eu deixo à disposição meu WhatsApp, meu e-mail também, para quem quiser, enfim, pedir material, fazer perguntas. Infelizmente, a gente não consegue vender esse jogo, mas porque, como ele tem verba da FAPESP, a USC se reivindicou direitos autorais, enfim, tem esse problema, mas a gente tem algumas unidades para, enfim, se alguém tiver algum grupo que queira aplicar, a gente pode também emprestar, tá? Então, podem falar com a gente. Então, o professor Richard passa aí para o pessoal meu contato, mas o meu e-mail é Elisa Grec, que deve ter escrito em algum lugar aí no prospecto de vocês, Elisa com S, grec@gmail.com. Então, podem me procurar. E se o professor Richard quiser, pode passar também meu WhatsApp para vocês, tá bom? E é isso. E eu vou passar os artigos também. E agradecer, novamente. Obrigada. Muito obrigado a ambos. Vou liberar o Jefferson, agradecendo ele e também a Elisa, agradecendo eles mais uma vez. Também agradeço a todo o pessoal que esteve aí. Boa noite, pessoal. E até bom feriado a todos.